Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de maio de 2025. E na noite de segunda-feira, né, agora do mês de maio, nós estamos estudando essa obra, Religião dos Espíritos, uma publicação de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Emmanuel. E nessa obra, Emmanuel estuda o livro dos espíritos, né? Ele faz uma análise de várias questões do livro dos espíritos. Na noite de hoje, a questão escolhida para o nosso estudo é a questão 893, que está no capítulo 12 da, da parte terceira, né, da perfeição moral, quando Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus e pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E quem vai conversar conosco, né, fazer uma reflexão desse texto de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, é o nosso companheiro Daniel Vargas Oliveira. Ele é trabalhador do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. CEFAC é do Pão da Fome, não é, Daniel? Na verdade, boa noite a todos, Rose, pessoal, muito obrigado pelo convite. Na verdade, é o Centro Espírita Luz e Caridade, é do bairro Olaria, do Rio de Janeiro. E caridade é o que eu tenho aqui no Cefac. Porque no Cefac eu tenho É. grandes amigos, mas eu vou anotar aqui: Centro Espírita Luz e Caridade. Luz e Caridade, bairro Olaria, na cidade do Rio mesmo. Ah, certo, Olaria. É porque eu morava no Rio de Janeiro, estou 8 anos aqui em Petrópolis. Então, eu conheço várias casas espíritas aí. Quando falou, alguém me passou o nome com Cefac, eu falei: o Cefac eu conheço um pouco. Mas seja bem-vindo, Daniel. É um Muito obrigado. receber você aqui. Você recebeu meus recadinhos, que eu mando É verdade. muitos recadinhos. Hoje eu mandei dois. Ah, Queria que você compartilhasse com os companheiros sim, pela Luz e Caridade, que é nosso painel espírita sobre dependência química, que vai acontecer ótimo. no mês de junho, às segundas-feiras do mês de junho, né? Dia 2, dia 9, 16, 23 e 30. Teremos 5 palestras às segundas. Gostaria que você compartilhasse com os companheiros espíritas da sua casa espírita, das suas redes sociais, e o outro também é sobre o nosso seminário dos irmãos menores. É o seminário que fala de Francisco de Assis, o orientador espiritual da nossa casa, que vai ser do domingo, às 15h30, os dois seminários, o seminário de Francisco de Assis, domingo, e as palestras serão online e presencial. Então, eu vou mandar o link, você divulga o link, o cartazinho, para que as pessoas possam participar se estiverem interessadas, tá bom? E a Tá Gramado, ótimo. muito obrigado. A cada Francisco de Assis fica muito feliz em receber um companheiro para nos ajudar a compreender melhor as coisas. Então, antes de iniciarmos, eu vou chamar a nossa querida irmã Carmen Matos para fazer a leitura de um pequeno trecho e a prece de abertura, e depois, Daniel, eu passo a palavra para você. Você tem até 7h25, 19h25 para fazer as suas reflexões. Se você quiser apresentar algum slide, fique à vontade, pode compartilhar, tá bom? Tá Carmen, bem. vamos Boa lá. noite a todos. E a nossa abertura vai ser aqui, desse livrinho aqui de Baltazar, do Espírito Baltazar, de Altivo Panfiro. E a lição aberta foi a 54, e ele nos diz assim: façamos um esforço diário de melhoria interna, pensamentos elevados,
hábito de oração, ideias superiores, ideais enobrecidos, exercícios de combate à maledicência, silêncio ante aquilo que não entendemos e determinação em ser bom. Todos esses propósitos serão capazes de nos dar a providência própria de um ser equilibrado. Tenhamos moderação, hábitos melhores e determinação para superarmos cada vez mais as próprias lutas pessoais, as próprias dificuldades do ambiente em que vivemos. Então, uma lição cheia de ideias, cheia de procedimentos importantes para que a gente possa melhorar a cada dia. Senhor, estamos aqui novamente para mais uma palestra pública. Pedimos aos espíritos que nos acompanham nessa segunda-feira, que envolva nosso amigo Daniel, que ele possa trazer para nós o fruto de suas reflexões, seus estudos, para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, Senhor, pedimos a licença para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, amigo Daniel, eu passo a palavra para você, que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Tá ótimo, Rose. Que assim seja. Então, novamente, o meu boa noite a todas, a todos as companheiras e companheiros que estão conosco, pessoal do CEFA, aqueles que nos acompanham agora nesse momento, já com o coração muito grato e muito feliz por mais essa oportunidade que temos de servir, também nesse espaço, essa oportunidade que é também de convivência fraternal, mesmo que remota, e de trocarmos conhecimentos, né? Como bem disse a Rose, aqui é um esforço de minha parte para que nós compartilhemos conhecimentos e consigamos, de repente, melhor entender essa lição de Emmanuel desse livro, que também é muito importante, Religião dos Espíritos. Como foi falado, meu nome é Daniel, venho da casa do Centro Espírita Luz e Caridade, o bairro de Olaria, cidade do Rio de Janeiro. Espero que tenhamos uma noite agradável de estudos, mas sobretudo útil. Gosto, pessoal, que vocês se sintam à vontade em participar. Se quiserem fazer perguntas, colocar suas experiências, se quiserem colocar alguma vivência, fiquem à vontade, porque entendo que dessa forma o estudo tende a ser mais motivante e mais rico também para todos nós. O que eu decidi fazer como plano de estudo dessa noite para as nossas reflexões? A Rose já enunciou muito bem a pergunta guia do tema, né, que é a 893 do Livro dos Espíritos, e eu decidi pegar a lição e não ler de uma vez a lição toda para que não fique chato, para que não fique enfadonho para nós. Eu decidi destacar alguns parágrafos que são muito rápidos e a gente vai comentando, vai refletindo sobre esses parágrafos, depois de uma breve introdução que farei a seguir, ok? Como já foi dito, essa lição baseada na questão 893 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, essa obra fundamental de Allan Kardec, contém todos os fundamentos doutrinários do Espiritismo. Como bem falou a Rose, está na parte terceira, que trata das leis morais, na parte terceira do livro, está no capítulo 12, é o 12º, é o último capítulo da parte terceira, que fala da perfeição moral, é a pergunta que inclusive inicia o capítulo. Tratando das virtudes, né? Virtude é contrário ao oposto de imperfeição. O nosso atual estágio ou estado espiritual em que nos encontramos, de progresso, de aperfeiçoamento intelecto-moral, nós temos ainda muito mais imperfeições do que virtudes. Já temos virtudes em desenvolvimento. Nessa pergunta, Allan Kardec, nosso irmão querido codificador, questiona qual a mais meritória das virtudes, ou seja, qual a virtude que tem mais mérito, né? E os espíritos superiores respondem que sempre que há, da nossa parte, um esforço, uma vontade em resistir aos arrastamentos, ou se a gente quiser usar a palavra tradicional, às tentações, sempre que há esforço nosso em resistir e vencer os arrastamentos ou tentações,
em nós já se encontram virtudes ou virtude, ou seja, um trabalho de abafar em nós imperfeição ou imperfeições para que em nós cresça o que há de melhor moralmente e se desenvolva. E eles terminam a resposta a essa questão do codificador dizendo que verdadeira virtude mais meritória é em toda aquela que vem pela caridade desinteressada, ou seja, a nossa atitude de amar sem querer nada em troca, sem buscar nenhum retorno disso. O que isso tem a ver com a lição que Emmanuel nos coloca, que é a lição intitulada Diante das Tentações, né? Aí agora a gente vai entrar na lição propriamente dita desse livro, volto a dizer, Religião dos Espíritos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, com instruções do Espírito Emmanuel. Emmanuel coloca como título dessa lição Diante das Tentações, ou seja, a nossa postura de vida diante desses arrastamentos. Tentação é sinônimo dessa nossa tendência, dessa nossa inclinação a cometer algo moralmente incorreto, a cometer algo que pode ser reprovável, censurável do ponto de vista moral. São as tentações, essa nossa inclinação para isso, né? A tentação é isso, esse nosso desejo, e pelo nosso maior ou menor adiantamento moral, a gente decide se nega ou se cede às tentações. É sobre isso que Emmanuel vai falar aqui nessa lição. E já também trazendo um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, para aqueles que quiserem marcar e ler depois as questões, 645 e 845, 645 e 845. Quando os Espíritos também nos dizem, não há arrastamento irresistível, ou seja, não há uma só tentação que nós não possamos resistir a esta tentação. E eles complementam, porque lembrai-vos, querer é poder. Se nós queremos usar bem a capacidade que Deus nos dá de escolha, ou seja, o nosso livre-arbítrio, nós podemos sim resistir a esses arrastamentos, a essas tentações. E eles colocam a seguir na questão 845, que nós muitas vezes estamos mergulhados em ambientes de arrastamento, e sim, de tentações, sim, para que nós sejamos provados, mas irresistíveis, nunca. Quem decide se vai resistir ou não, somos nós. Quem decide se vamos ceder ou não aos arrastamentos, às tentações, somos cada um de nós, pelo bom uso do nosso livre-arbítrio. Ok, pessoal? Até aqui algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Como falei, estejam à vontade. A hora que quiserem construir conosco nesse estudo, fiquem à vontade. Vamos lá, então, para que não fique chato, vou ler brevemente cada parágrafo e a gente vai comentando, tá? Quem tiver aí com o livrinho na mão, cobra na mão, pode acompanhar também. Essa, de novo, Diante das Tentações, o título é uma psicografia de uma reunião pública, do dia 2 de outubro de 1959, baseado na questão 893 do Livro dos Espíritos, e Emmanuel começa dizendo o seguinte: tentado à permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz. Olha como o Emmanuel já começa, né? Mesmo que nós, em situação nas nossas vidas, tentados a qualquer tipo de arrastamento que nos faça permanecer no ambiente de trevas interiores, consequentemente, de aflição, de agonia, de sofrimento, e mesmo com os pés sangrando, ou seja, em linguagem metafórica, mesmo com a nossa base ferida, com a nossa capacidade de seguir adiante, a metáfora dos pés, sangrando, ou seja, comprometida, achando que nós não podemos, essa é a hora da gente se dirigir para a luz. Porque tem muitos de nós, companheiras e companheiros, que na hora em que tudo está difícil,
Foi dita aí a leitura inicial pela companheira Carmen, né? Várias atitudes sugestivas do bem, de boas atitudes no nosso dia a dia, nosso cotidiano, por exemplo, a prece, né? A oração. E às vezes tem hora que nas nossas vidas, não só pelas expiações e provas que temos naturalmente no nosso planejamento reencarnatório, mas pelas situações em que nós nos colocamos por invigilância, pelas nossas próprias más atitudes morais, nós nos encalacramos e ficamos de pés sangrando na vida. É nessa hora que a gente precisa parar e orar. E o que normalmente muitos de nós fazemos? Mas eu não consigo orar. Mas é nessa hora que tem que orar. Mas eu não consigo. Faz uma prece para conseguir orar. Já está orando. Pede ajuda a amigos confiáveis, às pessoas amorosas, à casa espírita, ao atendimento fraterno, à água magnetizada, ao passe magnético, à reunião de desobsessão, seja lá o que for. A gente precisa, nessa hora, ter a consciência da nossa necessidade de se dirigir para a luz, para terminar ou para pôr fim, mesmo que momentaneamente, nesse nosso instante encarnatório de estar mergulhados em trevas. Isso daqui tem tudo a ver com o próximo parágrafo, essa atitude, ação, o ir de encontro à luz. Dirige-te para a luz, né? Olha o segundo parágrafo. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, é outra metáfora. Lavrador algum amealha a colheita, ou seja, ajunta a sua colheita. Para colhermos, precisamos de suor e cansaço. Emmanuel está falando o que aqui? Trabalho. Bom uso do nosso livre-arbítrio. Pelo trabalho, a gente se dirige para a luz. Então não dá para a gente querer ter uma situação de vida mais confortável, mais harmônica, mais equilibrada, menos aflitiva, menos agoniada, menos sofrida se a gente não quiser, por nossa própria vontade, trabalhar no bem e se dirigir para a luz. E ele resume essa introdução dizendo, terceiro parágrafo, até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, ou seja, até que sejamos puros espíritos, seremos almas humanas, entre parênteses imperfeitos, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. De novo, gente, peregrinos da evolução. O peregrino, ele jornadeia, ele se dirige nas trilhas da eternidade, ele não está parado. Aqui e ali, ouviremos cânticos de exaltação à virtude, e louvando-a, a virtude, falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Quem de nós, companheiras e companheiros, no momento de maior recolhimento, ao ler uma lição dessa de Emmanuel, a ler uma página de Allan Kardec, a ler qualquer ensinamento de um benfeitor, dentro de si não deixa brotar um sentimento íntimo de certeza que esse é o caminho correto? Quem de nós não sente isso? Eu tenho certeza que todos nós nos permitimos nos envolver, nos permitimos nos emocionar e nos permitimos, inclusive, nos encorajarmos nesse caminho do bem. Só que ele faz uma ressalva. Entretanto, manda a sinceridade que nós vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. O nosso passado nos mostrando o seguinte: olha primeiro quem você é. É bom se emocionar, é bom se envolver pelos louvores, pelas belas lições das virtudes, mas olha primeiro quem você é. Se entenda. Veja
Lembre do seu passado de imperfeições, enxergue dentro do possível através do exercício do autoconhecimento quem você é de verdade e tente se melhorar para alcançar esse estado de louvores, de virtudes. Emmanuel está chamando a gente a atenção aqui, de uma forma um pouco até impactante, mas necessária para as nossas mentes e corações ainda imperfeitos. Ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas inspirações. Ou seja, se nós dermos bobeira, a gente se deixa arrastar mesmo pelas tentações. É isso que ele está dizendo aqui. Mas diante disso, né, é como se ele falasse, continuasse no próximo parágrafo. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos. O facho é o guia, a iluminação que o Cristo te coloca nas mãos. E clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Ou seja, antes ele pede, olha para dentro de você mesmo, para entender quem você é. Para isso, toma o guia do Cristo nas tuas mãos. Qual o guia do Cristo, pessoal? O Evangelho? A própria doutrina dos Espíritos. Para que clareie a intimidade da nossa consciência. Para que ilumine e sensibilize a intimidade dos nossos corações. Parlamentando contigo mesmo, ou seja, a gente conversando conosco mesmos. Para quê? Para que a gente se conheça melhor. Porque só se melhora quem se conhece melhor. Não tem como a gente se melhorar se a gente não identifica em cada um de nós, cada um identifica em si próprio as suas imperfeições. Então, toma o facho do Cristo, a iluminação guia, em tuas mãos. Clareia a tua consciência e já se olhando para dentro de si, não apontando o dedo para os outros, não. Olhando para dentro de si, parlamenta contigo mesmo, conversa contigo mesmo, para que essas imperfeições sejam trabalhadas. E ele continua nessa fundamentação. Hora a hora, esclareçamos a nós próprios tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Olha que interessante, né, pessoal? Porque às vezes a gente quer só ensinar para os outros, a gente quer só dar lição de moral, a gente quer apontar o erro dos outros, a gente cuida da vida dos outros, mas não cuida da própria vida. Não olha para si próprio, não se ensina. Na hora que a gente está falando para os outros, é a hora que quem está aprendendo primeiro tem que ser quem fala. Quem fala no ensino, quem quer, se quiser, dar lição de moral, tem que ser o primeiro a se ouvir e aprender com aquilo que está falando. E se esforçar para se melhorar. É o que ele coloca aqui, ó. Ora a hora, esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos ao ensino aos outros. É claro que a gente deve tentar ajudar no esclarecimento do próximo, mas tanto quanto a gente quer se esclarecer e deve se esclarecer com esses próprios ensinamentos. E reparem que até agora Emmanuel está falando muito de cada um de nós, ele está falando muito para a individualidade, né? Vou colocar melhor. Até aqui, nessa parte do texto, Emmanuel está falando muito da nossa relação conosco próprios, da relação de cada um consigo próprio. Olha como a construção do texto é bonita, né? Aí ele vai passar, além de falar da relação de cada um consigo próprio, ele vai começar a falar da nossa relação com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Olha que interessante, lembrando que ele está falando da nossa postura mediante as tentações, mediante os arrastamentos, que não são irresistíveis, são resistíveis se a gente quiser fazer bom uso do nosso livre-arbítrio.
Aí ele começa assim, ó, ele continua assim. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que, provavelmente, respirarias agora numa enxerga de lado, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Ou seja, quando a gente repara os caídos pela viciação, os ébrios, os alcoólatras, os drogaditos, os chamados popularmente cracudos, por exemplo, caídos, olha aqui, ó, enxerga de lado, caídos de lado pelas calçadas, inventaria as próprias fraquezas, ou seja, faça um inventário das suas próprias fraquezas antes de julgar os viciosos. Faça um inventário. E perceberás que, se não fosse a migalha do conhecimento que já nos enriquece, talvez a gente estivesse numa situação equivalente a deles. Não julgueis para não ser julgados. Antes de olhar o cisco no olho do companheiro, tira a trave do seu próprio olhar. Atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados. E por aí vai. Vários ensinamentos de Jesus para que a gente não caia na tentação de maldizer, de amaldiçoar aquele companheiro caído em viciação. E aqui Emmanuel já faz uma colocação muito legal. Ele começa nesse parágrafo a fazer uma colocação, a importância do conhecimento, companheiras e companheiros. E ele fala muito bem. Não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Nós já temos migalhas de conhecimento em nossa intimidade, graças a Deus. Não somos espíritos crus, nem de intelecto, nem de moralidade. Não somos mais simples e ignorantes. Somos ainda bastante imperfeitos, sim, mas a gente já tem alguma estrada. Hoje, por exemplo, no início de semana, no início de noite, estou vendo aí as toucas, os agasalhos, provavelmente friozinho em Petrópolis, né? Aqui no Rio, temperatura agradável, outonal. A gente se recolhe no nosso lar e resolve estudar, resolve refletir em conjunto para que enriqueçamos ainda mais essa migalha do conhecimento que já possuímos. Cada um de nós espíritos, para que evoluamos moralmente, a gente precisa de desenvolvimento intelectual. A gente aprende isso na Lei de Progresso, também na parte terceira do Livro dos Espíritos, Lei de Progresso. Só dá para evoluir moralmente se a gente evolui intelectualmente. Por quê? Com conhecimento e desenvolvimento da inteligência, eu sei a diferença entre o bem e o mal. A partir do momento que, pela minha inteligência, pelo angariar de conhecimento e desenvolvimento do raciocínio, eu sei distinguir o bem do mal, evolução intelectual, eu estou pronto para progredir moralmente, porque eu sei que é melhor escolher mais o bem do que o mal. E aí, diante da tentação, é que está a prova meritória da virtude quando eu não cedo ao mal. Entendem, pessoal? Então ele aqui já nesse parágrafo fala a migalha do conhecimento. Ele já começa a colocar a importância do conhecimento, a importância, por exemplo, de uma reunião pública como essa, na nossa noite, nos dias de hoje. Porque pelo conhecimento a gente se desenvolve, também se desenvolve intelectualmente, pelo conhecimento, pela execução do lei do trabalho, pelo desenvolvimento do raciocínio, e aí a gente tem maior capacidade de se desenvolver moralmente, ou seja, amar mais e melhor. E ele continua, à frente daquele, dá um outro exemplo, ele falou dos viciosos, agora ele vai dar um outro exemplo, ó. À frente daqueles que se envileceram, ou seja, se tornaram vis, se desonraram na carruagem do ouro ou da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura por dia nos recessos do coração e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna e do poder
caso não fosse o leve fio da responsabilidade que te frena, que te freia os impulsos. Olha que barato, pessoal. De novo ele está falando, em vez de julgar o companheiro ou a companheira que envilece, né, que se desonra pelo caminho do ouro, da carruagem, ou seja, da fortuna exacerbada, mas não da fortuna, pelo mau uso da fortuna, porque não é problema ser rico, o problema é usar mal a riqueza. Daqueles que se envilecem, se desonram pela influência política, mas a influência política aqui corrupta, negativa, irresponsável diante das comunidades e sociedades sob sua responsabilidade. Lembra dos impulsos vaidosos que nos visitam os recessos do coração diariamente. E lembremos ainda que se não fosse o leve fio de responsabilidade que já nos freia os impulsos, talvez a gente entraria pelo mesmo mau caminho se tivesse muito ouro e status e cargos e projeção social, como são esses companheiros. E ele continua, nosso companheiro Emmanuel. Dá um outro exemplo aqui. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje choraria nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa do serviço no bem a que te afeiçoas. Percebam, gente, migalhas de conhecimento, leve fio de responsabilidade, pequena faixa de serviço no bem. Certamente, muitos de nós aqui presentes, se não todos, nos encontramos exatamente nessa situação que Emmanuel coloca. Por quê? Porque já entendemos que vale mais a pena ser do bem do que ser do mal. E temos a consciência que não acertaremos todos os dias da nossa vida, nem nessa encarnação, nem na próxima, nem na seguinte, nem provavelmente centenas ainda e milhares de encarnações adiante. Por quê? Porque ainda vai demorar muito para a gente ser puro espírito, espírito perfeito ou espírito de primeira ordem. Então a gente não vai acertar todos os dias da nossa vida. Mas na nossa posição que nos encontramos, com a quantidade de humildade que tentamos desenvolver em nossa intimidade, tentamos, a gente reconhece que vale mais a pena ser do bem do que ser do mal. Então a gente reconhece que é necessário diariamente se esforçar para acertar. Por mais que nós saibamos que não vamos acertar todos os dias das nossas vidas. Mas a gente se reconhece que todos os dias das nossas vidas a gente precisa se esforçar para acertar. Porque afinal, reconhece o verdadeiro espírita por sua progressão moral já conquistada, alguma progressão moral, né, algum adiantamento moral, e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações, ou em domar as suas más tendências. Esforço. Por isso que Emmanuel fala, analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas. A gente tem reiterados enganos no nosso dia a dia, sim. Se a gente tiver a humildade de reconhecer, a gente vai perceber muito bem isso. E compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa de serviço do bem a que te afeiçoas. Por mais que não façamos muito bem ainda, se a gente acha isso, que bom que a gente se preocupe em fazer algum bem no nosso cotidiano. E tem que ser assim, um pouquinho de cada vez mesmo, com equilíbrio, sem atropelo, sem urgência, sem velocidade exagerada, para que a gente consiga harmonicamente, dentro do nosso possível, diária e constantemente, irmos progredindo um pouquinho de cada vez.
E ainda sobre obsessão nesse parágrafo, companheiras, eu perguntaria: quem de nós não sofre obsessão? Todos nós somos tentados diariamente, sejam por encarnados, sejam por desencarnados. Todos nós estamos sujeitos à chamada obsessão simples. Todos os dias. A maledicência, o falar mal dos outros, a inveja, o ciúme, a preguiça, a indolência, ou o trabalho exagerado, não dando devido descanso ao corpo, a arrogância, a empáfia, o orgulho, a soberba, a cupidez, a avareza, ao ressentimento, à mágoa, ao rancor, ao desejo de vingança, à indiferença, ao desamor, à falta de caridade, à vaidade. Poderia elencar aqui a noite toda, certo, gente? Todos nós somos convidados a nos mantermos nesse estado de imperfeição, em nos mantermos vibrando esses maus sentimentos, inclusive por irmãos desencarnados, através de processos, por exemplo, como obsessão simples. Diariamente, não nos enganemos. E é assim mesmo, pessoal. Por isso que a lição é: diante das tentações, diante do convite ao arrastamento, aos arrastamentos, o que nós faremos? Ou o que nós fazemos? Que decisão teremos? Porque o problema não é ter um mau pensamento ou um mau sentimento. Isso não é problema, nós temos e continuaremos tendo muito, porque nós estamos ainda bastante imperfeitos. Percebamos a sutileza da frase. Estamos, não somos. Não é permanência, é estado. Nós estamos bastante imperfeitos, por isso nós somos bastante perfectíveis. O nosso potencial de aperfeiçoamento é imenso, mas porque nós ainda estamos bastante imperfeitos, nós ainda sentiremos e pensaremos baseados em muitas imperfeições. É normal. O problema não é ter esse mau pensamento ou sentimento, o problema é manter. Existe a diferença entre o ter e o manter. Ter é natural, manter não é inteligente, é deletério, é insalubre, é pernicioso. E o que a gente faz para não manter? Bom uso do livre-arbítrio. Vigiai e orai. Estou com mau pensamento ou sentimento? Opa, tô. Senhor, me ajuda. Eu quero tirar isso do meu coração, eu quero parar de pensar nisso. Se a gente quiser, querer é poder, a gente cede ao arrastamento. Não é simples, pessoal? Não é simples? Não é fácil. Dá trabalho, mas é simples, né? É trabalhoso, mas a teoria é simples, não é? Ué, se eu percebo que eu estou com mau sentimento ou mau pensamento, opa, e não é difícil perceber, porque é logo da reação orgânica, né? Dor de cabeça, gastrite, sudorese, tremor, pressão sobe. Sempre que a gente está com mau pensamento ou mau sentimento, é sempre assim. Então não é difícil perceber. Caramba, por que eu estou sentindo isso? Ah, porque eu estou sentindo isso pelo fulano, ou porque eu estou ansioso, ou porque eu estou angustiado, porque eu estou rancoroso. Opa! Tenho que resistir a esse arrastamento. Então não é difícil a gente perceber. É simples, só que dá trabalho. A gente querer mudar de vibração, tanto em sentimento quanto em pensamento. Por isso que a gente tem que pedir ajuda. É lá o início do texto. Dirige-te para a luz. Almas humanas peregrinas da humanidade. Temos que querer nos dirigir para a luz, mesmo com os pés sanguinolentos.
e atolados em trevas interiores. Isso é querer. Isso é que é difícil, isso dá trabalho. Porque tem que vencer orgulho, tem que botar o orgulho de lado, tem que perdoar, tem que reconhecer que errou, tem que reconhecer que é imperfeito também, que erra bastante. Dá trabalho. É difícil. Não é impossível, não é irresistível. Não é resistível. Dá pra gente, não é irresistível, dá pra gente resistir a essas tentações. Encaminhando para o final, ele bota mais. Temos quanto tempo aqui? Tá, temos mais 15 minutos no máximo. Ele bota, e já estamos nos encaminhando para o final, pessoal. Ele bota mais um parágrafo de exemplo, né? Perante os companheiros atolados no crime, ou seja, diante dos criminosos. Olha como ele vai fundo, Emmanuel, falando de criminosos, pessoal. Anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesse na penitenciária amargando a aflitiva sentença, não fosse o rainúnculo de oração que acende na própria alma. Esse aqui, ele dá aquele tapa de luva de pelica na gente caridoso e fala assim: perante os companheiros atolados no tráfico de drogas, no assassínio, ou no homicídio, no feminicídio, no estupro, na prostituição de menores, no aliciamento de menores, na pedofilia, e a gente pode pensar tudo de potencialmente odioso de crimes que há por aí. Diante deles, pensa na agressividade que a gente ainda traz dentro da gente, pessoal. No trânsito, com alguém que quer furar a fila, dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares, que são os credores da nossa maior paciência, caridade e amor. A agressividade que ainda temos com eles, pela impaciência, pela intolerância, pela indiferença, muitas vezes. Porque às vezes a gente não é agressivo com palavras, a gente não é agressivo com gestos, com vias de fato, com contundência física, não. A gente é agressivo às vezes com a indiferença, com fingir que não está vendo, com ignorar a pessoa, ignorar no sentido de não dar atenção. Isso é uma forma de agressão, às vezes dentro da nossa própria casa. Quando a gente pode até não querer falar com a pessoa, mas estamos orando por ela, estamos orando pela nossa causa com ela, pela causa dela conosco na relação. Por que essa pessoa está reencarnada como laço de sangue ou não, moradora no mesmo lar que eu, da minha família, não é à toa. Por que eu tenho sido agressivo com a indiferença, com o desamor? Por que eu não posso fazer pelo menos uma prece por ela? E vou além, pessoal. Porque Emmanuel fala aqui nas entrelinhas, tá? Isso não está aqui, isso está nas entrelinhas desse parágrafo. Ele fala que diante dos companheiros criminosos, olhemos para a nossa agressividade que a gente ainda traz. Mas ele aqui nessa entrelinha faz a gente pensar também. E a nossa agressividade de reencarnações passadas? Quão criminosos, hediondos já fomos em outra época? Vocês acham que ninguém aqui nunca roubou, matou, estuprou, usurpou, escravizou? A gente nunca fez isso. Todo mundo aqui é santo. Claro que não, pessoal. A gente tem passado também reencarnatório. E se hoje a gente ainda apronta, é claro que a gente apronta menos do que no passado, porque graças a Deus a gente progrediu, vocês imaginam o quanto a gente aprontava há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, o que a gente já fez? Um barato dessa parte que Emmanuel coloca na sua construção literária, ele nos faz lembrar de Jesus, que fala o seguinte para a gente, de outra forma, vou tentar colocar de uma forma mais simples. Jesus fala assim, a gente precisa combater o mal sem matar o malvado, sem aniquilar o malvado. O malvado não tem que ser aniquilado, ou seja, o agente do mal, o responsável pela prática do mal, por mais hediondo que seja esse mal. O malvado tem que responder pela sua atitude má diante das leis dos homens e diante das leis de Deus.
sem o nosso sentimento de querer aniquilá-lo. Olha que desafio, gente. Jesus, se vocês pararem para pensar o que Jesus nos pede quando ele fala assim, ama os teus inimigos. Não é beijo e abraço com o inimigo, não é nada disso. Porque isso demanda confiança. É perdoar a ofensa e retribuir o mal com o bem. Só o fato da gente não odiar o inimigo, só o fato da gente não nutrir por ele mágoa, rancor e possivelmente até desejo de vingança, o pessoal já está amando o inimigo. Porque o amor ao inimigo é combater ao mal sem querer acabar com o inimigo. Sem querer aniquilar, matar, fulminar e extinguir o malvado. Isso é que Jesus nos prescreve. É o combate ao mal, ou seja, não passar a mão na cabeça, não fazer vista grossa, não colocar panos quentes e nem tapar sol com a peneira. Não é nada disso. É entender que o praticante do mal, assim como nós, quando somos os praticantes do mal, teremos que responder diante das leis dos homens. E por mais que um praticante do mal escape das leis dos homens, inevitavelmente ele terá que responder, porque ninguém escapa das leis de Deus. Então, para que a gente nutrir ódio, rancor, enfim, a qualquer criminoso? Seja qual o crime for. A gente é que está se atrasando, agindo dessa forma. Aí ele começa a terminar o texto dele, né? E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço que ainda estagia junto aos desencarnados de nossa esfera de ação. Não só os desencarnados, aos encarnados também, né? Ou seja, a gente ainda tem muita luta, a gente ainda tem muita prova nas nossas encarnações, nas nossas vidas, né? As lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço, ou seja, o quanto que a gente tem que trabalhar, em que ainda estagias, o quanto a gente ainda é estagiário, né? Espiritual no progresso, né? E no bem. Situemo-nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. É tudo que a gente está falando aqui. Se coloca no lugar de quem está errado. Eu sou perfeito? Não. Então eu erro também. Então eu também preciso de indulgência. Eu também preciso de perdão. Eu preciso de compreensão. Se eu preciso, é o meu dever também, de novo, sem passar a mão na cabeça, entender que o outro tem o direito de errar e que ele está numa fase de aprendizado e que não é inteligente da minha parte ter malquerença, desejar o mal para ele porque ele erra, mas porque eu erro também. É o que ele fala aqui, situemo-nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio descansará. Paz, gente, paz, alívio, no abrigo do entendimento. Entendimento do que aqui? Daquilo que Jesus nos prescreve como amor, de fato. O amor de Jesus é muito mais amplo do que o amor terno e apaixonado, o amor de ternura e paixão, o amor de beijo e abraço. Esse também é o amor de Jesus. Quer dizer, esse amor também está no amor que Jesus nos convida a praticar. O amor que Jesus nos convida a praticar é muito mais amplo do que esse. É o amor que dá trabalho, é o amor que necessita de perdão, de compreensão, de indulgência, de fala firme, mas amorosa. Quando ele fala assim, ó, amar quem já te ama, onde o mérito? Assim fazem os pecadores. É claro que tem mérito em amar quem já nos ama, mas o mérito muito maior, como diz lá a questão 893 do Livro dos Espíritos, está no esforço e a gente resistir à tentação, por exemplo, de odiar, de querer se vingar e de não perdoar aqueles que não nos amam. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Ou seja, ele está falando assim, todo mundo que está na terra é imperfeito mesmo.
Fica tranquilo, todo mundo é imperfeito, é isso mesmo. Então, alto lá, cuidado quando for apontar o dedo para o outro. Ó. Nenhum lidador vinculado à terra, aqueles que lidamos, né, na terra, se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Todos nós ainda somos bastante imperfeitos. Nenhum de nós é livre de imperfeições, nenhum de nós é puro espírito. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa. Olha que construção bonita, né, pessoal? Buscando a vitória sobre nós mesmos. Olha que barato. Ele está dizendo que se a gente busca a libertação, se nós, aliás, somos almas em libertação gradativa, é que nós somos cativos ainda. Nós somos prisioneiros. Prisioneiros de quem? De nós mesmos, das nossas imperfeições. Nós estamos nesse caminho de libertação gradativa, que só acontece essa libertação, ou seja, o que é a libertação? O estado de paz, de bem-aventurança, de conquista do reino dos céus. Isso é a libertação. Gradativa, gradativamente sendo mais felizes, porque então mais progredidos, mais aperfeiçoados, tanto em intelecto quanto em moralidade, isso só se dá, pessoal, quando a gente escolhe fazer isso. Ou seja, quando a gente quer usar bem o nosso livre-arbítrio no bem, no amor, na caridade. Né? Buscando a vitória sobre nós mesmos, né? Porque às vezes a gente está numa peleja com o mundo, com os outros. Está numa disputa com os outros, querendo ser vitorioso em cima das pessoas. Porque eu sei mais, porque eu sou o dono da razão, porque num debate sobre a doutrina dos espíritos, eu que sei mais e eu que tenho a razão. E o que adianta isso tudo se eu não tenho a vitória sobre mim mesmo, sobre as minhas imperfeições, sobre as minhas necessidades de progresso moral? Não adianta nada. Por isso ele coloca buscando a vitória sobre nós mesmos. E ele desfecha de forma linda, falando: e se a estrada para semelhante triunfo, triunfo sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas imperfeições, se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, porque fora da caridade não há salvação, o primeiro passo de cada dia dessa estrada chama-se compaixão. E se a gente for pesquisar o significado de compaixão, é quando a gente, de forma piedosa, se importa com a queda moral de alguém, ou seja, tudo que ele falou aqui, o vicioso, o criminoso, o corrupto político, o rico que emprega mal a sua riqueza, enfim, de forma compassiva, através da compaixão, a gente se apieda da queda moral de alguém e se esforça para minorar, para diminuir o sofrimento causado por essa falha moral de outrem. É isso que é o significado de compaixão. Para que a gente continue no nosso dia a dia, não só da boca para fora, mas praticando esse lema espírita, e eu diria mais, esse lema cristão: fora da caridade não há salvação. Companheiras e companheiros, Rose, muito obrigado. Agradeço à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis pelo convite, para que nós refletíssemos juntos, estudássemos juntos, convivêssemos fraternalmente nesses breves minutos, mesmo que de forma remota, e, sobretudo, a oportunidade de me colocar em postura de serviço, falando dessas letras cristãs, das letras espíritas, para que hoje a gente reforçasse a certeza de que não há arrastamento irresistível e que, diante das tentações, a gente pode sim querer o caminho do bem. Muito obrigado, uma ótima noite e semana para todos e todas. Daniel, Sim, Márcia, você falou que a gente podia participar. assim, Posso Claro, falar? se houver tempo aí, a coordenação permitir, eu estou aqui pode para falar, ajudar. pode falar. Pode. Então, um dia eu estava vindo do centro, que é o CEOI, à noite, e nós fomos proibidos de entrar na comunidade, porque estava tendo uma operação.
e ficamos presos dentro de uma padaria cheia de gente. E eu conseguia me isolar totalmente do barulho externo e entrei em oração, tanto Isso. pela polícia, pelos traficantes. Perfeito. Um É exemplo Márcia que eu seu queria nome? deixar é Márcia. É isso, Márcia. E qual é a atitude corriqueira de nós numa situação dessa? A gente se desespera, fica com medo, taquicárdico, a fé raciocinada vai para o brejo, é ou não é? É isso Quando, na mesmo. verdade, é nessa hora, como a gente falou, né, dirige-te para a luz. É nessa hora que a gente tem que parar, dentro do possível. Se não consegue fazer a prece que a gente gostaria, mentaliza. Pensa, sente. Senhor, eu sei que tudo está no controle. Só me acontece o que tem que me acontecer para o meu bem, para a minha educação como espírito. O Senhor está à frente. Cuida de mim, da operação policial, dos companheiros equivocados no crime. E seguimos adiante. Fez muito bem, Márcia, é isso. A gente precisa treinar isso. É, eu estou treinando bastante. É isso. Que barato a vida é um treino constante, né? Eu acho isso barato. É, Né? A gente todo dia está atento a essa necessidade de treino moral. todos os Eu, dias. eu sou profissional de educação física. Então, eu treino muitas pessoas para ginástica física. A gente tem que se treinar com palavras de Allan Kardec, na chamada ginástica moral. Ele usa essa expressão. É. Ginástica moral, o próprio codificador. Aí eu aprendi a não julgar tanto, entendeu? E É entender o isso. meu próximo. É, Perfeito. é muito interessante também, o Daniel, Obrigado. quando Obrigado, eu. Emmanuel disse aqui, eu achei essa frase ótima, né? Inventaria as próprias fraquezas. Porque Se a gente quiser elencar, quantas vezes a gente vê, a gente aponta o dedo e fala, né? Aquele político que está naquele cargo, fazendo aquilo outro, que vergonha. E uma vez um amigo espiritual, né, falando sobre essa questão, ele disse: vergonha maior seria se vocês estivessem lá, porque faria exato. justamente aquele que critica é o que faria pior. Então a vergonha maior seria se você, É, sei lá, ainda bem que é ele. Então, realmente, é. nos dá aqui uma grande lição, um grande ensinamento, meu amigo, e eu quero agradecer muito a você por ter estado aqui na Casa de Francisco, fazendo estudo desse tema, né, dessa lição, diante das tentações. Foi o que nós estudamos hoje, nós temos estudo, livros e estudos, antes da palestra, falamos muito sobre isso aqui, e realmente precisamos estar sempre rememorando essas questões, né? Revisa, que nem o professor que revisa o tema para a prova com os alunos, né? Aí o professor diz, mas vai falar disso novamente? Sim, vamos ainda falar muito disso, para que a gente É possa verdade. entender esses ensinamentos do mestre, nosso mestre, o médico das almas, né? Porque muitas vezes, quem são os doentes, das quais Jesus era, mas somos todos nós ainda, espíritos de terceira ordem. Então, Exatamente. meu amigo, muito obrigado. Espero poder contar com você novamente em nossa casa, em outros momentos, para outros estudos, que eu tenho certeza que, como eu, todos gostaram muito. E Deus, que o Senhor abençoe seus propósitos, a sua família, o seu lar, o seu trabalho. Você é um educador como eu, como muitos que aqui estão. E nós sabemos como o educador, né, precisa fazer um esforço muito grande, mas esse é o trabalho, É, essa foi a nossa escolha. E que os teus propósitos, o teu objetivo dentro da doutrina seja cada vez mais bem trabalhado e conquistado. Que a paz do Senhor esteja sempre a te envolver. E a vibração está maravilhosa e foi muito bom estar com você na noite de hoje, tá bom? eu agradeço. Igualmente. Leve para os companheiros do Centro Espírita Luz de Caridade o nosso beijo no coração, o nosso abraço fraterno. Tá Bem, ótimo. Obrigado. nós estamos encerrando aqui a nossa reunião pública da noite de hoje. E eu vou convidar a nossa irmã Joana para fazer a nossa prece e agradecimento ao Senhor.
Agradecemos ao companheiro Daniel pelas reflexões que nos trouxe nessa noite, mas vamos juntos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a eles pelas bênçãos da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos, estudando e aprendendo cada vez mais o Evangelho de Jesus. Rogamos ao Pai e a Jesus que nos dê força, coragem, saúde, fortalecimento da nossa fé, para que possamos, no dia a dia da nossa caminhada, lidarmos com as dificuldades que surgem no nosso caminho, que são tentações, muitas das vezes não percebemos, mas elas surgem. Que estejamos atentos aos ensinamentos trazidos por Jesus e por nosso Pai, de amor e bondade, de misericórdia. Que Jesus envolva todos nós nessa noite, abençoe o palestrante, sua família e a todos nós. E que as bênçãos do Pai recaia sobre toda essa humanidade, trazendo paz, harmonia e fraternidade aos corações. Fique conosco, Jesus, fique conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. E, meus irmãos, antes de terminar, quero lembrar a todos do nosso terceiro seminário dos Irmãos Menores, que vai acontecer no domingo, às 15h30. Seminário sobre o nosso mentor, Francisco de Assis. Todos são convidados, eu vou mandar o link, o cartazinho, e compartilhem, por favor. Ó, um beijo no coração de todos, muita paz, e como dizia Francisco, e bem. Tchau, gente, tchau. Eu vou Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês, meus irmãos.